Muito bem, estamos em mais um episódio da nossa rádio escolar, Rádio G1 Pequeno, a rádio da nossa família. E no episódio de hoje, um episódio bem interessante, estamos com 3 profissionais aqui e que vamos fazer diferente. Eu vou deixar que elas se apresentem, vão se apresentar, vão falar o nome e com que elas trabalham. Eu sou a Patrícia de Oliveira, eu sou agente de busca ativa escolar no Projeto Saídas e nós trabalhamos com a temática de comunicação não violenta nas escolas. Bom dia, eu sou Elaine Assis, também sou agente de busca ativa escolar, também participo do Projeto Saídas. Bom dia, eu sou Thais Fernanda, também sou uma agente de busca ativa escolar e estou nesse projeto maravilhoso, que é o Projeto Saídas. Muito bem, a gente gostaria de agradecer por vocês aceitarem o convite. Eu sei que é uma correria o trabalho de vocês, é um trabalho bem extenso, mas uns minutinhos aqui para conversar com a gente e realmente o público vai ficar feliz em saber um pouco mais sobre o trabalho de vocês, né? E a gente gostaria, nessa conversa, de entender como é que funciona o trabalho de vocês, como é que é o processo ali, quais são as dificuldades, quais são as alegrias. Vocês podem ficar à vontade em falar um pouquinho sobre como é que é o cotidiano do trabalho de vocês. Bem, o Projeto Saídas, ele compreende 3 secretarias, que é a Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social. Na assistência social, a nossa equipe trabalha com a temática de comunicação não violenta e nós passamos nas turmas falando sobre a questão do bullying nas escolas. Então, a gente propõe uma dinâmica com as crianças, explicamos sobre os tipos de bullying e aí depois a gente cria esse espaço de escuta para que a criança possa se expressar, possa dizer se ela sofre ou não bullying. E a partir do que a gente observa, nós fazemos intervenção, tanto com a nossa psicóloga quanto com a assistente social. E nessas intervenções que a gente faz, nessas dinâmicas que a gente faz dentro das salas, a gente aprende muito com essas crianças, né? Aprende a forma como elas lidam com isso, a forma como elas também não lidam com isso, que muitas das vezes a gente tem uns relatos de que combater o bullying é com violência, gerando aquela bola de neve, né? Então a gente também, dentro dessa perspectiva, a gente diz como é que eles devem se comportar, como é que eles devem reportar isso a algum adulto. E assim a gente vai dissertando com eles da melhor forma possível para que isso não gere mais violência além do bullying. Então, é interessante porque eu até sou nova no projeto, mas assim, um dos pontos que me chama muita atenção é a necessidade realmente de falar sobre esse tema. Nós tratamos sobre bullying, né? E existe uma necessidade realmente de estar falando, enfatizando cerca disso, porque a maneira como eles identificam que tem que ser resolvido o problema geralmente é por violência. E nós sempre enfatizamos, que não vai ser dessa forma que as coisas vão acontecer, mas o fato é que eles, de repente, pela sua vivência, do seu dia a dia, eles acabam, infelizmente, tendo essa visão. E a gente vem tentando desconstruir isso, ensinando a eles que tem que procurar o responsável, que eles têm um professor em sala de aula, tem uma direção ali pronta para poder socorrer, além dos pais, né? Porque geralmente a pessoa que sofre bullying, ela começa a se isolar e tem o medo de se declarar, de falar, mas a questão é que a gente deixa claro para eles que a pedida de socorro, de ajuda é essencial para que essa situação venha se resolver. Então, assim, nós estamos com essa responsabilidade de falarmos sobre o assunto e é muito prazeroso ver que eles estão sempre trocando essas informações, da forma como eles se entregam, como eles falam, tia, eu sofri bullying, olha, eu sofri racismo, eu sofri rejeição. Então, assim, você vê assim, a necessidade que eles têm de falar sobre isso. E a gente tem essa troca, e isso realmente é muito bom.
Realmente, assim, você tocou num assunto muito interessante, né? Porque eles entendem que a forma mais correta de resolver é realmente partindo para a briga, né? Por uma coincidência, na nossa rádio Engenho Pequeno, a gente nos episódios anteriores conversamos com as crianças, né, e o tema era como enfrentar o bullying sem partir para a briga. A gente até mostrou uma animação no quadro branco com eles e tal. Teve assim uma visão bem positiva das crianças em relação a isso. A pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: a gente vive numa época em que o acesso à informação é assim extremamente precoce, né? As crianças bem pequenas, bem crianças mesmo, já conseguem ter um acesso ao YouTube, a um Google, e ali na internet elas conseguem pesquisar. Muitas vezes a criança ela não consegue escrever, mas ela sabe ele clicar ali no microfone ali, ela vai falar e o microfone vai escrever o que ela precisa. Assim, na visão de vocês, qual seria assim, talvez o benefício e a maior dificuldade em uma criança ter acesso à informação, à internet tão cedo, assim, na visão de vocês, assim, o que poderia ser de complicado nessa situação? É sempre muito importante, né, a participação dos pais, no sentido de saber mesmo o que o filho está acessando. Nós temos vários relatos de cyberbullying. A criança ela ainda não tem maturidade para lidar com todos os riscos em que ela se expõe quando ela acessa a internet. Então, dos relatos que nós ouvimos, às vezes é um joguinho e aí o outro começa a xingar, às vezes é uma figurinha, às vezes é uma postagem e as pessoas começam a fazer comentários ruins naquela postagem da criança e por conta mesmo da imaturidade, às vezes a criança não sabe lidar com o cyberbullying. Ao mesmo tempo que a internet é uma boa ferramenta de estudo, é uma boa ferramenta com informações também, mas é uma ferramenta que traz muito a questão do cyberbullying e, em casos mais graves, até do bullying sexual. Adultos que se passam por criança para pedir imagens, para intimidar aquela criança, para enganar. Então, a parceria da escola com a família é muito importante no sentido de orientar essas crianças para elas saberem os limites da internet. Nas salas de aulas, a gente tem muitos relatos dessas crianças que dizem que conversaram com pessoas estranhas, que essas pessoas pediram fotos, pediram informações. E a gente pergunta, e o que você fez? Eu dei uma foto de outra pessoa, dei endereço errado. Aí a gente orienta que eles precisam verbalizar, que a gente sempre fala para eles verbalizarem o que eles estão passando. Então, contar para um adulto que eles confiam de que, tá acontecendo isso, isso e isso dentro da minha rede social, alguém tá tentando alguma coisa. Mas eles sempre falam, não falo para minha mãe não falo pro meu pai, não falo para ninguém. E a gente reforça, a gente está sempre reforçando de que há necessidade de que os pais tenham acesso a essas redes, aonde essas crianças acessam, né? Porque por mais que seja algo que tenha uma vasta, como eu posso dizer, como eu posso botar aqui? O acesso para eles pode ser amplo de diversas formas boas, né? Que eu digo, vocês podem assistir um vídeo legal, aprender coisas que os professores passam dentro de sala, usar a internet para coisas boas. Mas tem gente que usa para coisas ruins e vocês precisam filtrar isso. Bloqueia. Não conhece? Bloqueia, não aceita. E ali a gente vai trabalhando um pouco na cabecinha deles. Teve uma que a gente falou sobre. Ela, mas tia, eu vou responder mesmo. Então, tem coisas que a gente não consegue manejar da melhor forma. Mas os que a gente consegue acesso, às vezes, dá para dar uma tranquilizada na cabecinha deles. Então, acerca disso, um dos pontos que mais me preocupa
é realmente o controle dos pais, porque são crianças, são crianças imaturas que não têm uma visão ampla do perigo que ela corre. Então, o que acontece? Eu sempre procuro saber, mas você tem limite para ficar no telefone? Seus pais têm acesso às pessoas com que você se relaciona através, né, das redes sociais? E a maioria tem uma liberdade absurda, sabe? E essa liberdade é perigo total, porque eles se relacionam com pessoas que eles não conhecem. Isso é muito, muito, muito frequente, tá? Poucos são os alunos que se declaram sendo assistidos pelos seus pais, né? Dentro do que eles falam, com quem eles conversam. Na maioria das vezes, eles têm, infelizmente, uma liberdade, porque também, de contrapartida, eles têm que entender que a carga horária dos pais, que precisam trabalhar muitas das vezes, assim, então eles acabam deixando os filhos, não porque queiram, mas acabam ficando vulneráveis, e aí as crianças, para poder se entreter, terem um tempo, eles usam a internet, né, para poder se divertir, para poder conhecer pessoas. A questão é como isso acontece, né? Então, assim, a parceria dos pais com a educação é indispensável para a criação dos seus filhos, para que eles possam, de fato, ter aquela sinalização do que eu posso, do que eu não posso, sabe? Regras que realmente são indispensáveis para que eles venham crescendo, sabe? Com uma conduta boa, com caráter, sabe? E que eles consigam... Eu sempre falo, gente, cuidado, porque você não sabe quem está do outro lado, né? Com quem você está falando. Não mande foto, não dê endereço, sabe? Não tire nem foto da sua escola, não dê nenhuma possibilidade. A real não tem nem que conversar. Tem que bloquear, acionar os seus pais, um adulto confiável, para que você possa tá se resguardando nessa situação. Então, assim, realmente é um fato bem preocupante, tá? Porque o acesso à internet é algo que está cada dia se expandindo mais e, infelizmente, as crianças têm tido muita liberdade para poder falar, inclusive com pessoas que não deveriam falar, né? E eles contam isso, o que mais me espanta é isso, com muita naturalidade. Assim, eles falam como se fosse uma coisa normal. E eu falo para eles, quem está do lado do telefone, do computador, não é o seu coleguinha aqui em sala de aula. Então tenha cuidado com isso. Então, assim, a gente tem um apelo aos pais para que procurem, mesmo cansados, sabe? Depois de um dia mesmo de labuta, mas que eles venham olhar, pesquisar, sentar 5, 10 minutinhos, porque filho é filho, né? A maior propriedade que a gente pode ter, o maior bem que a gente tem são os nossos filhos. Então, ter mais cuidado com isso é algo indispensável para o futuro dos nossos filhos mesmo, tá? É verdade. Assim, você levantou uma questão muito séria, né? A internet, muitas pessoas se passam. Uma criança, enfim, pessoas maldosas. Muitas vezes a família não dá o suporte que deveria dar. Isso é muito triste. Um adulto, às vezes, precisa de um amigo, uma ajuda de uma pessoa. Você imagina uma criança, né? Se a gente que já é adulto, que já trabalha, vamos dizer assim, que entre aspas, somos pessoas bem experientes, mesmo assim a gente precisa de ajuda de um profissional, assim por diante. Imagina uma criança, né? E falando sobre a internet, é até interessante que os próximos episódios da nossa rádio a gente vai levantar essa questão. Já foi até separado um dos vídeos do quadro branco ali que vai falar sobre o perigo, como você se resguardar na internet, né, e assim por diante. Realmente isso vai ser de grande ajuda, né? Então, para finalizar nossa conversa, a gente vai pedir assim, que você dê um conselho, né? Qual seria o conselho que vocês poderiam dar para os ouvintes, né? A família que está nesse momento assistindo esse vídeo? Qual seria o conselho que você poderia dar para essa galera? Bem, o nosso conselho é sempre peçam ajuda. O Projeto Saídas conta com psicólogo, com a assistência social. Então, peçam ajuda. Caso o seu filho tenha passado por uma situação de bullying ou uma situação de cyberbullying, o projeto ele está sempre à disposição para auxiliar, para uma conversa. O projeto está sempre disposto a ajudar os pais a lidar com esse tipo de questão. E o projeto, para além do bullying, ele está disposto, né, porque é a junção de 3 secretarias, disposto a ajudar também na saúde física, né, para além da saúde mental dessas crianças.
Então, o Saídas ele é de suma importância para o município. A adesão dele pelas escolas seria muito interessante, porque ali a criança tem acesso aos exames que precisam ser feitos, tem acesso às especialidades que elas precisam ter acesso. Então, é para muito além de assistência social. É a junção da educação mesmo, a escola intervir da forma que tem que intervir, a saúde entrar com as especialidades, e a gente estão dispostos aqui para ajudar essas crianças da melhor forma possível, né? Então, só para complementar, esse projeto Saídas é um projeto assim muito bom, né? Onde você pode alcançar muitas famílias. Mas o meu apelo fica justamente cerca disso, que os pais assim tragam seus filhos à escola para poder aproveitar essa oportunidade, né? De poder conversar com o psicólogo, sabe, com uma assistente social acerca daquilo que está passando, tem esse suporte, né? O programa dá esse suporte, sabe, aos pais que às vezes não sabem de repente como resolver uma questão com o filho. Já presenciamos isso, né, de amigos nossos que tiveram que passar até um certo tempo com os pais para poder tentar ajudar, orientar, encaminhar. Então, assim, o que eu quero finalizar aqui é dizer que o projeto é um projeto muito bom e que, infelizmente, assim, eu não vejo assim, muita propagação dele, né? A gente almeja que ele venha alcançar ainda mais vidas, porque as pessoas que vêm aqui, eu falo isso por experiência de uma amiga minha que falou, nossa, isso foi maravilhoso, eu consegui médico, neuro para o meu filho, eu consegui resolver a questão do dentista para ele, mandou mensagem, falou assim, olha, já foi atendido. A gratidão dela por poder ver o seu filho sendo tratado e através desse campo aqui, né, da equipe Saídas. Então, assim, que os pais possam estar atentos a isso, tá? E procurar acompanhar mais seus filhos, sabe? Entender que a escola é um ponto muito importante, mas não é o todo, né? Isso tem que ser enfatizado, né? Eu não posso transferir a minha responsabilidade como mãe para um professor. Eu preciso entender que ele coopera comigo, ele me ajuda, mas eu tenho a minha responsabilidade, né? E eu preciso exercê-la, tá? Esse é o meu apelo aí. Com certeza. E pode ter certeza que da nossa parte a gente vai divulgar o trabalho de vocês aí da melhor forma possível, o quanto a gente conseguir, tá? E a gente fica muito feliz em ter tido essa oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigado por vocês aí aceitar, A gente também agradece. né, e aceitar o nosso convite. E é isso. Compartilhem nossos vídeos na rede social. Também nos ajudem a que as pessoas consigam acessar nossa rádio, que tem assim das melhores intenções, né? E encerramos por aqui. Essa é a Rádio Engenho Pequeno, a rádio da nossa família.